Oxford, novembro de 1960. C.S. Lewis, o homem que escreveu sobre fé e eternidade para milhões, está sentado ao lado da cama da sua esposa, Joy Davidman. Ela está morrendo de cancro, de novo. 3 anos antes, os médicos tinham dito que Joy tinha apenas meses de vida. Mas aconteceu o impossível. Ela entrou em remissão. Lewis e Joy tiveram 3 anos inesperados de felicidade, anos que ele descreveu como os mais felizes da sua vida. Ele, que se tinha casado aos 58 anos, depois de uma vida inteira solteiro, encontrou um amor que julgava impossível. E agora, estava prestes a perdê-lo. Joy morreu em 13 de julho de 1960 e C.S. Lewis, o homem que tinha consolado milhões com as suas palavras de esperança cristã, despedaçou-se por completo. Lewis já tinha enfrentado a morte antes. Perdeu a mãe para o cancro quando tinha apenas 9 anos. Lutou nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Viu amigos morrerem ao seu lado. Escreveu livros inteiros sobre o sofrimento, sobre o problema da dor, sobre a esperança da ressurreição. Ele achava que entendia a morte. Estava enganado. Depois da morte de Joy, Lewis começou a escrever num caderno, não para publicar, mas para sobreviver. Escrevia tarde da noite, quando a dor era insuportável, como um homem a afogar-se, desesperado por ar. E o que ele escreveu chocaria o mundo cristão. Ele confessou: "Ninguém nunca me disse que a dor seria tão parecida com o medo. Não tenho medo, mas a sensação é como estar com medo. O mesmo aperto no estômago, a mesma inquietação, os mesmos bocejos." E depois, as palavras que ecoaram como uma bomba. "Onde está Deus? Quando estás feliz, tão feliz que não precisas dele, voltas-te para ele com louvor. Quando estás desesperado, quando não há mais nada além dele, o que encontras? Uma porta batida na cara. E depois o som de alguém a trancar a porta e a pôr a corrente. Este não era o C.S. Lewis que as pessoas conheciam. Este era um homem a quebrar-se ao meio. Ele escreveu coisas que os seus leitores nunca esperariam. O perigo real não é deixar de acreditar em Deus. O perigo real é acreditar coisas terríveis sobre ele. A conclusão que temo não é: então não há Deus, mas então é assim que Deus realmente é. Ele estava furioso. Furioso com Deus por lhe dar Joy apenas para a arrancar dele. Furioso por ter esperado 58 anos para encontrar o amor e ter tido apenas 3 anos com ela. Furioso porque ele tinha ensinado outros a confiar em Deus, e agora ele próprio não conseguia. Ele desafiou: "Fale comigo sobre a verdade da religião, e eu vou escutar. Fale comigo sobre o dever da religião, e eu vou escutar. Mas não venha falar comigo sobre o consolo da religião, ou eu vou suspeitar que você não entende." Amigos ficaram alarmados, temendo que ele estivesse a perder a fé, que fosse destruir o seu próprio legado. Mas Lewis continuou a escrever porque estava a fazer algo que poucos têm a coragem de fazer. Estava a ser brutalmente honesto sobre a morte. Semanas passaram, meses, e lentamente algo começou a mudar. Foi gradual, como o amanhecer. Ele escreveu: "Pensei que poderia fazer um mapa da dor. Mas a dor não é um estado, é um processo." Ele começou a perceber algo profundo. Ele não estava a chorar por Joy. Estava a chorar por si mesmo, pela sua perda, pelo vazio que sentia. Ele tinha transformado Joy numa muleta emocional e agora estava zangado com Deus por lhe tirar essa muleta. "A minha ideia de amor tinha sido completamente egoísta", admitiu. "Quando penso nela, penso no que perdi. Mas e ela? Ela está livre da dor agora. Estou a chorar por ela ou por mim?" E então, Lewis fez uma pergunta que mudou tudo. Se eu realmente amo a Joy, não deveria estar feliz porque ela não está mais a sofrer? O facto de eu não estar feliz revela que o meu amor era realmente apenas necessidade disfarçada? Foi uma revelação devastadora e libertadora.
Lewis começou a entender uma verdade sobre a morte que a maioria das pessoas evita. O problema não é a morte. O problema é a nossa tentativa de usar as pessoas, até mesmo as que amamos, para preencher um vazio que só Deus pode preencher. Ele escreveu: "Louvado seja Deus por ter tirado isso de mim, não a Joy. Eu nunca tive a Joy, ela nunca foi minha, mas a falsa ideia de que eu a possuía." E então, a frase mais poderosa de todas: Deus não nos deu uma resposta para o problema da dor. Ele deu-nos a si mesmo. E ele é melhor do que qualquer resposta. Lewis percebeu. Durante toda a sua vida, ele tinha tratado Deus como um solucionador de problemas, uma explicação, uma resposta para perguntas difíceis. Mas Deus não é uma resposta. Deus é uma presença. E a morte não é o fim do amor. É o teste para saber se o nosso amor era real ou se era apenas necessidade. Esses escritos foram publicados após a sua morte sob o título A Grief Observed, uma dor observada. Inicialmente, ele usou um pseudônimo porque o conteúdo era demasiado cru, demasiado honesto. O livro chocou muitos, mas também libertou milhões, porque, pela primeira vez, os cristãos tiveram permissão para serem honestos sobre a morte, para gritar contra Deus, para duvidar, para quebrar. E para descobrir que é possível fazer tudo isso e ainda encontrar Deus do outro lado. Lewis viveu apenas 3 anos depois da morte de Joy. A 22 de novembro de 1963, no mesmo dia em que JFK foi assassinado, ele morreu silenciosamente em sua casa. As suas últimas palavras para o irmão foram: "Dormi bem ontem à noite." Paz. Depois de toda a tempestade, encontrou a paz. O que é que a morte ensinou a Lewis? No final do livro ele escreveu: "Quando me lembro dela agora, consigo pensar em Joy como ela realmente era. Não como eu precisava que ela fosse, mas como ela mesma, preciosa, única, livre. E quando penso nela assim, a dor muda. Ainda está lá. Mas não é mais uma dor que me destrói. É uma dor que me lembra que o amor é real. E se o amor é real, então a morte não é o fim." Ele descobriu a verdade mais difícil. A morte não é o fim do amor. É a prova de que o amor é real. Porque se tudo for apenas matéria e acaso, então a morte é o fim. Mas se o amor verdadeiro, sacrificial, que continua mesmo quando não há nada a ganhar, é real, então deve haver algo maior que a matéria. E a morte não pode ter a palavra final. Lewis deixou-nos esta verdade brutal e bela. Vais perder todos os que amas. Ou eles morrem, ou tu morres. Não há exceções. A única pergunta é: vais deixar que a morte destrua o amor? Ou vais deixar que o amor transforme o significado da morte? 3 anos depois de perder Joy, Lewis enfrentou a sua própria morte com calma, até com curiosidade. Porque ele não tinha mais medo. Ele tinha atravessado o vale da sombra da morte. Tinha gritado, duvidado, quebrado, e encontrou algo do outro lado. Não respostas, não explicações, mas uma presença. Uma presença maior que a morte, mais forte que a dor. E essa presença tinha um nome. As verdades que Lewis descobriu são estas. Primeiro, a morte não é abstrata até ser pessoal. Segundo, é permitido gritar contra Deus. Ele é grande o suficiente para aguentar. Terceiro, amor verdadeiro significa deixar ir. Amar não é possuir. Quarto, a morte não é o fim do amor. É a prova de que o amor é maior do que ela. E a quinta verdade, a mais difícil. Deus não nos deve explicações, mas Ele oferece-nos a sua presença. E essa presença é suficiente. C.S. Lewis enfrentou a morte 2 vezes, e nas 2 vezes descobriu a mesma verdade. A dor é real, mas o amor é mais real. E onde há amor verdadeiro, a morte nunca tem a última palavra. Obrigado por assistirem. Se esta história tocou em algo em si, deixe o seu like e subscreva o canal para mais reflexões como esta. Até a próxima!